Vou solicitar o Marcelo que sente aqui agora, para a gente começar as questões, responder as questões. Eu gostaria de, enquanto ele se acomoda, pedir que os professores Maica Arno, Rodrigo Gonçalves Dias, José Marques Novo Júnior levantassem, para que as pessoas pudessem identificar que são os nossos convidados que estarão palestrando nos dias aí que se seguem, né? Vão estar aqui conosco, tá? Só para estar identificando. Eu queria também fazer uma solicitação para verificar se algumas pessoas estão presentes, que são os apresentadores de temas livres, que eu vou citar aqui os nomes e vou solicitar que eles procurem o professor Marino ou a mim para se identificarem. Ana Amália Ribas, Cláudia Breda, Roselane Pedroso, Cibele Costa, João Paulo Passos, Carla Isabela e Cláudia Inês Sonego. Tá? Depois, por favor, se identifiquem ou ao Marino ou a mim, para nós podermos dar baixa aqui, porque nós não sabemos se as pessoas chegaram. Tá? Parabéns. O Marcelo estava aqui falando e eu estava aqui me lembrando, e aí já me remete de volta àquela questão da formação, né? Não tem jeito. Eu, em 1983, então já faz muito tempo, né, com o meu curso de Educação Física, fui fazer um estágio numa clínica de reabilitação para pessoas que tinham problemas cardíacos, exclusivamente para pessoas com problemas que tinham feito pontes de safena. E eu me lembro do desespero, porque eu tive que fazer uma prova seletiva para ingressar no estágio. Eu não sabia nada. Né? Então, eu tive que estudar, eu consegui, eu passei. Só que lá, no momento de atender os pacientes safenados, nossa, eu me lembro a primeira vez que eu fui fazer, medir o batimento cardíaco e fui no braço. E não media. E eu dizia, gente, eu não conseguia pegar. E eu falava, mas essa pessoa não tem batimento. Então eu precisei que alguém disse assim, não, é aqui, o safenado você tem que pegar aqui. Eu falei, ah, tá. Então veja, como estágio é importante, aí é a minha fala do período da tarde, né, a nossa palestra sobre formação aí, né, na licenciatura e no bacharelado, o desespero que eu passei. E ali, olha, 1983, uma clínica de condicionamento físico exclusiva para cardíacos, lá em São Paulo, e uma equipe médica permanente, tempo integral na clínica. Né, que você estava falando disso. Não tinha momento em que não tivesse médico ali de plantão. E aí, como a gente também estava despreparado, em 83, mas eu não acho que hoje, eu não acredito, até como coordenadora de curso, que fui durante 13 anos, não estou sendo agora, nesse momento, mas fui até setembro. Que nós estejamos preparando os nossos alunos para atuarem nesse nicho de mercado. Não, eu não acredito. Né? Pela complexidade, até em função da herança que nós temos na nossa área, de estar preparando pessoas para atuar no esporte e na ginástica. Né? E nós vamos ter que mexer nos nossos currículos, não vai ter jeito, porque como é que nós vamos colocar as pessoas para discutir a saúde da população com os currículos que estão em vigor? E eu estou falando isso com muita tranquilidade, porque eu sou avaliadora de curso. Então, assim, os currículos que são apresentados no Brasil inteiro são currículos com moldes lá naquela matriz de 1987. 87, 88, 89, 90. Quer dizer, dadas as mudanças que ocorreram agora nas diretrizes curriculares, eu posso garantir que os cursos não estão acompanhando as mudanças necessárias para dar conta das necessidades. Eu não estou falando de achar, eu estou falando com certeza. Tá? Bom, vamos começar as perguntas. As pessoas, por favor, encaminhem as questões. Eu já tenho aqui. Alô? Para você a pergunta. O que? Os cursos? Bom, aí é uma questão que eu não posso estar respondendo pelo Ministério da Educação. Isso, mas eu faço. Né? Eu, enquanto coordenadora de curso e enquanto avaliadora, eu questiono.
mas há forças maiores do que nós atuando aí, ocultas, as forças ocultas, né? Enfim, mas eu não posso responder pelo Ministério. Nós temos que questionar o Ministério, não é isso? Isso. Tá? É função do Ministério, é nossa função do Conselho Federal atuar nesse sentido. E eu garanto para vocês que nós estamos sempre nos posicionando com relação a isso, né? Com relação a vários aspectos da formação, tá? Com certeza. Você começa, você vai respondendo, você vai lendo? Não, vamos lá. O pessoal que tiver pergunta, por favor, vai caminhando. Eu vou pegar aqui na internet, porque tem perguntas chegando pela internet aqui também. Viu? Sidney. Faça a leitura. Tá. Bom, pessoal, acompanhando assim alguns grupos com pessoas que teoricamente estão apresentando alguma sintomatologia diabética, mas no exame matinal, em jejum, não dá problema nenhum de glicemia alta. Então, existe um teste, uma verificação, que é o pós-prandial. Que depois do almoço, você vai lá, o cara até carrega um pouquinho de carboidrato e faz para ver como é que está a taxa glicêmica. E, infelizmente, nem os médicos pedem. Nem para os diabéticos. Então, muitos dos sintomas que você colocou ali são sintomas que aparecem e que nós não conseguimos perceber. E tem um laudo lá da glicemia em jejum de que o cara não tem diabetes. Ele tem. Só que ela aparece no teste de glicemia pós-prandial. Então eu gostaria de ver, talvez que no próximo documento, pudesse entrar alguma coisa. E costurando com o que você falou muito da leitura dos sintomas, né? A semiologia médica é uma cadeira importante para entender isso. O colega falou da patologia. Talvez até também nas grades curriculares, nas ementas, nós pudéssemos colocar em algumas noções de semiologia. Eu acho muito interessante isso. O sujeito continua apresentando o sintoma, só que vem lá, ele faz a curva glicêmica e não dá nada. Então, você tem que solicitar um exame pós-prandial. Não, assim, só complementando, e volto a destacar a questão que eu falei, que no livro a gente procura enfatizar bastante, a questão da individualidade biológica, né? Principalmente nesses casos. Nós tivemos casos de portadores de diabetes que, com acompanhamento médico, a orientação certinha, fazer 5 minutos de bicicleta, intensidade baixa, e ele apresentar uma hipoglicemia. E tudo combinado com o médico, horário do treino. Então, tem que ter esse olhar individualizado, fazer essas análises e fazer esses ajustes de acordo com a necessidade. Né? Uma pergunta interessante, que se existem termos de consentimento pré-esclarecido, indenização, danos físicos e morais. Nessa publicação não consta. Eu até sugiro que vocês... O professor Estopa, a sua palestra quando vai ser? Amanhã à noite, no encontro de estudantes, vai ter uma palestra sobre essa questão da responsabilidade civil, né, que o professor Estopa aborda bem essas questões. É muito interessante, quem puder assistir, vale a pena, que está muito interessante. Na nossa publicação ainda não tem, professor. Me desculpem. Professor Dalton Carvalho, doutorando
conclusão do doutorado, educação física, esportes, atividade física, advogado. Especialista em direito esportivo e bioética. Quando eu disse, em todo, como o Marcelo falou, não se esqueçam de ter sempre na sua ficha de identificação individual do seu cliente, atleta, aluno, se for menor, assinado pelo responsável, um termo de livre conhecimento, esclarecimento, para que ele permita que você trabalhe com ele. 2. Qualquer acidente, independente da causa, o profissional de educação física é responsável pelo ressarcimento de todos os danos físicos e morais causados. Quando eu cito um exemplo muito clássico, que no Rio Grande do Sul, um goleiro, com toda prescrição médica, com todas as atividades dele assinadas e apto, teve uma morte súbita em um jogo de futebol. O clube dele não quis se responsabilizar. O técnico dele está em tribunal, júri público, por crime de morte. Doutor, só até trazendo para essa questão que a gente está tratando aqui da atenção básica à saúde, eu tive o caso de um falecimento de um aluno que ele fez uma aula de natação, chegou em casa e teve uma parada cardíaca. Chocou muito a gente na época, e ele era classificado corretamente de indivíduo de risco moderado. Ele tinha só um fator de risco, que era a idade acima de 55 anos. Teve morte súbita, né? E, obviamente, levanta-se a suspeita de que o exercício físico pudesse ter sido inadequado, né? Na verdade, o que tirou toda a nossa responsabilidade foi a questão do prontuário. A avaliação física. Não foi. E aí entra essa questão que eu destaquei da relação com o médico. Não é o exame médico, a autorização do médico para. Mesmo que seja periódica. Até porque o médico atesta naquele determinado momento. Ele não pode atestar por 3 meses. Não adianta se você fazer uma revalidação de exame médico cada 3 meses. Por quê? Porque você tem a responsabilidade sobre a prática, sobre o que está sendo prescrito. O médico não pode se responsabilizar sobre isso. Então, no nosso caso, o que tirou a nossa responsabilidade foi todo o prontuário, incluindo a avaliação médica. A avaliação médica era um plus, porque ele era classificado de risco moderado. Então, por uma questão de segurança, a gente solicitou o exame médico. Ele tinha exame médico, tinha todo o prontuário, inclusive o treino que ele havia feito no dia que ele faleceu. Então, essa questão do prontuário é uma questão muito importante, e acho que fundamental. Eu conversei aqui com a Margareth sobre a inclusão do termo de consentimento livre esclarecido. Um outro questionamento é muito abrangente a questão da atenção à saúde e as necessidades de conhecimento compatível à prática. Por que os cursos voltados a essa temática só estão abertos a quem já trabalha no NASCE? Isso não estaria equivocado? A Érica, cadê a Érica? Eu considero um equívoco. Talvez seja assim, até em função da necessidade de qualificação para profissionais para atuar, né? Que é uma questão emergencial aí da formação. Né? Mas eu concordo com você que isso tem que estar, inclusive, nos cursos de graduação, já uma preparação mais sólida para atuar nessa área da saúde.
passar a palavra aqui para o Rodrigo, que vai ajudar a responder a tua questão. Nesse momento, eu acho que vale a pena fazer um comentáriozinho aqui, mesmo que de forma um pouco provocativa, tá? É bom até que seja provocativo para que amanhã todos estejam presentes. Formar um profissional com competência suficiente para trabalhar em reabilitação cardíaca, observem que é provocativo, hein? Isso não é função da graduação, tá certo? Ter uma disciplina, né, num currículo básico de um curso de graduação, para que o profissional ele tenha noção do que vem a ser aquilo, isso é importantíssimo. Agora, preparar um profissional para atuar diretamente, isso não é função da graduação. Isso é função de um curso de pós-graduação. E para os alunos de graduação que estão aqui, amanhã vai ser muito interessante nos 2 próximos dias as discussões. Por quê? Porque nós, eu, a Maica e o Marques, que somos profissionais de educação física, somos os representantes do Conselho Federal de Educação Física no MEC e no Ministério da Saúde para a abertura das residências em Educação Física. Tá certo? Então, para quem não sabe, já existe residência em Educação Física. Igual o médico tem a residência dele, nós temos também a nossa residência. Tá? As residências já existem desde 2002, tá certo? Porém, as normas e diretrizes, todas para um hospital, para uma universidade, ter a possibilidade de abrir um curso de residência, estão sendo finalizadas a elaboração agora. Tá? Então amanhã a discussão será muito interessante e vai explicar parte da sua, entre aspas, revolta da relação de não haver uma preparação do profissional de educação física para atuar em X, Y, Z. Tá? Eu estou aqui acompanhando na internet as perguntas, mas tem gente de tudo que é canto do Brasil. Então eu vou ler, para você estar respondendo, tá? Nós, né? Aproveitando que os participantes da mesa, Marcelo e Margarete, trabalham na formação de profissionais, como eles veem a criação da Associação Brasileira de Ensino de Educação Física para a Saúde? Quanto mais associações estiverem criadas e quanto mais representantes nós tivermos para fortalecer a nossa causa, melhor. Eu vejo com super bons olhos, né, Marcelo? O que você acha? Eu acho assim, super... e num momento muito importante, até em função... Porque nós estamos na educação física um momento fundamental. O mercado se abriu de forma incrível para o profissional de educação física, tanto na saúde pública como na saúde privada, né? Agora, o que vai legitimar a nossa atuação é uma atuação de qualidade. E estamos passando paralelo a isso, a uma reformulação nos cursos de formação. Então, eu acho muito oportuno essa associação, até para subsidiar os conteúdos, a forma de alteração, para a gente realmente formar profissionais que vão atender com competência a esse mercado. Aqui tem uma outra pessoa perguntando qual é o tipo de protocolo melhor para se calcular o percentual de gordura em pessoas obesas. Em termos de protocolo de dobra cutânea, nenhum, né? Eu acho que no caso para obesos seria interessante a bioimpedância, né? Acho fundamental que se avalie. Existem propostas de você acompanhar com obesos em alto grau só através do IMC e através dos perímetros. É uma estratégia interessante. Eu acho que quem for fazer um trabalho mais elaborado, eu acho que a bioimpedância seria muito interessante. Até porque, no caso de cirurgia bariátrica, essa perda ponderal, há uma perda de massa magra significativa. Então é importante que se acompanhe a composição corporal, não apenas o IMC e os perímetros.
Então, eu acho que a melhor estratégia seria uma bioimpedância respeitando os critérios para se fazer uma boa bioimpedância. Né? Não podemos pegar o aluno de qualquer situação, sem jejum, acabou de tomar água. Tem uma série de procedimentos da bioimpedância que tem que ser respeitado. Urinar antes de fazer o teste, repouso de 10 minutos. Esses procedimentos têm que ser respeitados rigorosamente para ter uma avaliação precisa. Agora tem pessoas que mandam o nome e de onde são, outras não. Então, a Adriana da Paraíba, vou responder para a Adriana da Paraíba. Está perguntando qual é o link do site em que ela pode conseguir o material sobre atenção básica à saúde, que é o nosso livro de recomendações. No link, publicações no site do Conselho Federal. Tá? Então, todos os nossos documentos com possibilidade de impressão. Tem clubes que não fazem a avaliação periódica em alguns esportes, como no beisebol e softball. Qual é a sua opinião? Eu acho que perde muito sentido da avaliação você não reavaliar periodicamente. Não só pela questão do cuidado à saúde, né, mas no caso que ele está colocando aqui na questão do esporte, é fundamental até para ver se o treinamento que está sendo feito está surtindo efeito ou não. Então, a avaliação física, pela questão do cuidado à saúde, como na questão da evolução de performance, a avaliação periódica é fundamental. Algumas pessoas estão colocando opiniões, tá? Eu vou até ler as opiniões das pessoas, que eu acho importante que elas se veem contempladas, né? Então, ela diz assim, quando não contratam estagiários, como você falou, né? Para fazer o trabalho do profissional, pagam muito mal os profissionais, diferente de outras profissões. É real isso, né? É real. Mas a pessoa não coloca o nome. Aí pergunta o seguinte, concordo, não é pergunta, é colocação da Josiane Petris. Concordo plenamente com a questão dos estagiários estarem atuando sozinhos no lugar de profissionais. Isso é fato, acho que no Brasil inteiro, e é muito errado. Porque, na verdade, o estágio, eu vou falar disso à tarde, é momento de aprendizagem. Não é momento de trabalho. Então, o estagiário deve estar com um profissional formado do lado dele, orientando, né, conduzindo a ação dele. Ele tem que estar aprendendo e não, né, assumindo responsabilidade, porque ele ainda não tem, né, essa responsabilidade. Bom, deixa eu ver. Concorda? Então, onde eu encontro o livro? A Adriana da Paraíba de novo está perguntando. O livro, se você estivesse aqui, você ia receber um, né? Mas você não vai encontrar o livro. No site, mas ela quer o livro. Não vai dar. A próxima vez ela vem aqui. Estou achando muito interessante o nosso evento, assim, ao vivo. Eu estou lendo para vocês. Aqui tem outra questão. Trabalho no NASF há quase 3 anos e percebo na ponta a dificuldade de troca de informações com os médicos das UBSs. Muitas vezes, ele nem toma conhecimento do caso por se recusar a participar de reuniões e planejamentos. É fato isso, Rodrigo? Pessoal que trabalha? É isso? Acontece? O Davis confirma isso? O médico não participa muito das reuniões? Com certeza, existem médicos que são muito sensíveis, né, e compreendem bem a importância da atividade física, e claro, vão ter os médicos que não, né, que preferem de outros métodos e não encaminham para o profissional de educação física, ou realmente não fazem esse diálogo, né, então existem, né, várias possibilidades, principalmente no nosso trabalho. Então, eu tenho médicos que até prescrevem, já encaminham, por exemplo, paciente, até no meu nome mesmo, vai para o profissional Davis, enfim, e que são, enfim, tem várias possibilidades profissionais, né? Então, isso no geral, eu acho que vai encontrar ainda dos profissionais mais novos, dos médicos mais novos, eu vejo que eles realmente fazem uma boa interface com a gente, sim. Mas os mais antigos são os mais resistentes, pelo menos de forma... Davis, a mesma pessoa coloca o seguinte, que os médicos se acham
acima dos outros profissionais. Tá? Só tomar colocação. Aí estão dizendo que a transmissão está perfeita. E estão perguntando o seguinte: como vocês veem os editais para concursos onde tem uma diferença gigantesca no salário dos profissionais que atuam no NASF? A diferença de salário, né? Olha, eu acho que todas essas questões, inclusive a questão anterior, eu acho que isso é uma conquista que a gente tem que se unir, né? E aí eu acho que o Conselho Federal tem um papel muito importante nesse processo, o Conselho Federal e os conselhos regionais, né? Até na ausência de sindicatos fortes, né? Que são poucas as regiões do país que existem sindicatos fortes para brigar por essas questões, apesar de não ser atribuição do Conselho Federal por uma questão estatutária, eu acho que a gente tem que se unir e batalhar por essas questões. Na verdade, há toda uma sinalização que beneficia o profissional de educação física nessa questão do NASF, questão das academias da saúde. Agora, nós temos que ter conquistas regionais para corrigir essas questões. Por exemplo, no nosso estado, nós temos um problema sério e emergencial, que é a criação do cargo de profissional de educação física nas secretarias de saúde. Porque tem vários NASFs instalados, já com trabalhos muito interessantes, só que os profissionais são cedidos da Secretaria de Educação, da Secretaria de Esporte, com salário abaixo daquele profissional da saúde que está lotado na Secretaria de Saúde. Então, quer dizer, é muito cômodo para o poder público implantar o NASF fazendo buscando esse profissional nas outras secretarias. Então, isso é uma conquista. A gente tem que se unir, né? Se aproximar do seu conselho regional, né? O pessoal que trabalha com o NASF, para a gente conquistar esse espaço. Mas se já existe a portaria que define a educação física como uma profissão de saúde, isso daí já era para estar legitimado. Não, você está certíssima. Aí entra uma questão administrativa. Eu estou falando aqui no meu estado. Nós fomos questionar a Secretaria de Saúde. Não era previsto nos quadros que não se altera há muito tempo o profissional de educação física. Então, como a preocupação inicial nossa era entrar, foi dessa forma inicial. A batalha agora, e a gente vai conseguir agora com certeza para 2012, é que seja criado dentro. Não é a questão do profissional de educação física ser reconhecido ou não, que eu acho que já é reconhecido. É questão administrativa mesmo, né? Fazer com que saiam porque aí a legitimidade, a porta da frente já foi instruída para as normas, né? Nós, em Santa Catarina, em 2006, nós conquistamos esse espaço. Está dentro do quadro da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina, a vaga do profissional de educação física, com todas as atribuições, recebe salário igual a todos os profissionais da área de saúde do Estado. E agora tem que ser uma conquista, em cada estado tem que ter o seu, né, nos diversos estados, e em cada município, que é uma ação local do profissional, que vai contar com a ajuda do próprio Conselho Regional, ou do próprio Conselho Federal, ou do sindicato dos profissionais, que poderá contribuir nesse espaço. É uma luta muito grande, é difícil convencer os dirigentes, por isso que eu elogiei aqui, quando está presente aqui o secretário de Saúde de Tijucas, que veio acompanhar o Davis, que veio apresentar. Então, a gente sabe que ele está sensibilizado. Agora, a maioria dos secretários acha que não precisa, que pode ser prestado da educação, que pode ser de saúde, que pode ser um voluntário até, eles acham que não precisa pagar. Nós vivemos dentro de quê? O que o profissional vive? Nós vamos ter dignidade. Então é uma luta grande, eu acho que tem que ir atrás e buscar e fundamentar e principalmente conhecer a legislação. Quem conhece a legislação vai conseguir viabilizar isso. Só, Margarete, por favor. Professor Pada, presidente do CREF 5, Ceará, Piauí e Maranhão. A questão que eu acho aí, que nós passamos como presidente de CREF, é política, não é mais cargos. Os cargos estão lá, as eleições existem, o que nós temos que fazer é uma campanha, uma luta política com os nossos vereadores, nossos deputados, com os nossos governadores e os prefeitos. Isso que acontece muito na minha região. A gente tem que ir lá no político, esclarecer, exigir daquele político que respeite o profissional, né?
tem denúncia no CREF que o profissional de educação física no NASF está sendo usado para entregar remédio em casa de paciente, de beneficiário. Né? Isso é questão política mesmo, a conquista está acontecendo a passos largos, nós estamos tendo essas conquistas. Agora, é intervenção competente e eticamente dizendo, eu não estou aqui para isso, eu mereço respeito como qualquer outro profissional da área de saúde. E a questão política que nós temos que ficar muito agora para ocupar esse espaço com competência. E o professor Borges, aqui presidente do CREF10, pediu para avisar a Adriana, que está colaborando lá na Paraíba, que você cedeu o livro e leva para ela, terça-feira entrega lá na Paraíba. Obrigado. Deixa eu só complementar essa questão do que o Pádua colocou, que eu acho muito importante, gente. Essa questão essa questão do profissional nas questões políticas da profissão, né? Todos esses problemas que a gente encontra, que isso é um processo de evolução, eu não tenho dúvida que o sistema CONFEF-CREF tem um papel fundamental nesse processo. E a gente tem tido conquistas fantásticas. Agora, o que a gente ainda precisa, que eu acho que é fundamental, que o profissional veja o sistema como uma instituição dele. O sistema não é do Joyce Stanhilber, não é do Tojal, não é da Margarete, não é do Lúcio. O sistema é dos profissionais. Então, o profissional tem que ver isso e vir somar, cobrar, denunciar, participar do sistema. Eu vejo profissionais colocando... O profissional, via de regra, tem uma visão muito pejorativa da participação política. O CONFEF, ele tem uma participação política, o CONFEF, os CREFs, impressionante, altamente positiva para a classe. É uma posição política, uma participação política apartidária, que luta pela educação física. Agora, como que nós vamos conseguir, por exemplo, no caso do Mato Grosso do Sul, mudar o quadro da Secretaria de Saúde se não tiver participação política? Então, os profissionais têm que vir somar, tem que ter participação política, sim, né? Somar ao conselho, cobrar, denunciar e vir somar. Só assim a gente vai conseguir resolver essas questões que eu acho, pessoal, que perante os avanços que a gente já teve, as conquistas que a gente já teve, esses detalhes que normalmente são administrativos, está muito fácil. Eu acho que a maior dificuldade a gente já venceu, como você colocou, a inclusão do profissional da educação, o reconhecimento do profissional da educação física como profissional da saúde, o NASF. Se você olhar a portaria do NASF, e o Conselho Federal tem um papel muito importante nisso, você vai observar, a impressão que me dá, não sei se eu sou sonhador, mas a impressão que dá é que o NASF foi feito por profissional de educação física. Você não consegue implantar o NASF com toda a proposta que tem, né, sem a presença do profissional de educação física. Sem menosprezar as outras profissões, você pode até... Marcelo, professor Damião, Pernambuco, eu sou conselheiro de saúde no meu município. E quando você levanta essa discussão da intervenção e a participação do profissional de educação física, e junto com outros segmentos, eu vejo que houve um grande avanço. Porque muitas vezes nós propomos e não participamos, e não buscamos isso. Na última Conferência Nacional de Saúde, nós tivemos uma coisa histórica. Os profissionais de educação física, que fazem parte dos conselhos e que atuam junto à área de saúde, estavam em grande número na Conferência Nacional e aprovou isso. A participação dos profissionais de educação física junto com os outros profissionais. Porque muitas vezes nós vemos, e outros companheiros vêm para os congressos de educação física, e levanta a proposta, mas não busca, não se articula junto com outros profissionais. E nós começamos a fazer isso. Por exemplo, na Conferência Estadual de Saúde de Pernambuco, nós aprovamos isso. E já tem alguns avanços em algumas cidades do interior, em alguns municípios, que a participação do profissional de educação física, ele entra no NAF através de um concurso, de uma seleção. E o salário dele é bem diferente de um professor e quase igual ao profissional. E nós aprovamos na Conferência Nacional de Saúde agora, nos PSF,
a participação do profissional de educação física, junto com os outros. Então, essa discussão ela precisa ganhar corpo, junto com a gente, junto nas instituições de ensino superior, como a professora coloca, tem um currículo. Né? E aí a discussão, como é que está sendo? Ela para só nos congressos, ela para nos seminários, e aí o professor coloca isso bem claro. A gente tem uma força que a gente não usa dela, que muitas vezes a gente elege e não cobra. Mas na esquina é muito fácil a gente ficar falando, dizendo fulano, ciclano não fez isso, mas a gente não participa. Queria cumprimentar a fala do nosso colega, é isso, né? Na verdade, assim, quando eu falei para vocês que as pessoas que aceitaram fazer parte dessa publicação são pessoas corajosas, que estão se colocando na posição de receber críticas, obviamente, né? Mas só recebe crítica quem faz. E, na verdade, é o que o colega está falando. Quer dizer, é fácil criticar, fácil é vir para frente fazer. O difícil é vir para frente fazer, né? Porque aí você se coloca nessa posição, né? Sair da zona de conforto, né? Onde ninguém me incomoda, enfim. Eu queria fazer uma pergunta, ô Davis, alguém podia fazer o microfone chegar na mão dele? Tem uma pergunta atrasada aqui. Oi, você queria falar? Pois não. Quero sim. Francisco Pereira, sou de Pernambuco, bom saber que tem conterrâneo aqui na área, né? E toda a realidade que está sendo colocada aqui, tudo que está sendo colocado aqui sobre essa questão do NASF é pura verdade. Lá em Recife a coisa é complicada. Está sendo aberto agora um concurso lá em Recife, 30 profissionais de educação física na área de saúde. Não se tem ideia ainda do que vai ser. O edital ainda está sendo formatado. E a gente não sabe como é que vai acontecer isso. Mas o que tem acontecido, eu tenho, a minha esposa, ela trabalha no PSF e ela é assistente social. E ela sabe, ela casada comigo já há algum tempo, eu forço a barra também, então ela sabe da importância do profissional da educação física. Por conta dela, eu terminei agora em especialização na área de atenção básica, né? E eu fiz um trabalho em cima dessa relevância do profissional, mostrando, como disse o professor Marcelo aí, parece que foi feito para a gente isso. Sem o profissional de educação física, parece que aquele negócio não anda. Mas a mentalidade é que o cara mais importante é o médico. Eu até brinquei, desculpe aqui os companheiros que são médicos ou advogados, eu disse assim, quando falaram de médico, eu disse, advogado pensa que é Deus, e o médico tem certeza. O médico tem certeza que ele é Deus, né? Então, essa dificuldade é constante, a gente luta constantemente, tentando mostrar que o profissional de educação física é realmente o cara mais importante do processo, né? Do NASF. Então, essa é uma realidade presente. O que tem acontecido lá em Recife, que a minha esposa me passa, por exemplo, aqui, essa Academia da Saúde, eu não sei como é o nome, mas lá é a Academia da Cidade, né? E o que é que o pessoal faz? Pega todos os profissionais, ou alguns profissionais de educação física da Academia da Cidade, para trabalhar no NASF. Já que tu trabalha somente 2 horas ali, tu pega de 5, larga de 7, aí pega o resto do tempo, joga lá para trabalhar no NASF, para fazer uma coisa complementar, etc, etc. Eu acho que precisa passar. Eu queria dar uma sugestão. E falar um pouquinho, você na sua fala, Marcelo, falou da questão do primeiro socorro. Eu sou major do Corpo de Bombeiros lá no meu estado. Eu me preocupo muito com isso, eu ensino na faculdade, na UPE, primeiros socorros. E eu me preocupo com essa coisa. Já que está entrando tanto na área de saúde, é preocupante isso. O que é que o profissional sabe fazer? Socorros urgências na graduação, me desculpe, mas é uma coisa muito... Não é? O que é que a gente sabe fazer, já que está entrando tanto na área de saúde? Como é que o profissional atua? O que é que ele vai fazer na hora que acontecer? Diga-se passagem, o profissional de educação física é a pessoa mais próxima do aluno, mais próxima do cliente, mais próxima para intervir. Todo mundo em educação física escolar tem algum problema, chama um profissional de educação física. Não é assim que acontece? E o que é que ele sabe a respeito? Então isso é muito preocupante. Eu vi que na sua fala tinha isso. A sugestão que eu dou para a questão do NASF. Só para fazer uma pergunta, eu disse que o secretário da cidade do Davis estava aqui, tá? Ainda não. Secretário de Saúde saiu. Quantos a gente tem aqui no Congresso que são secretários, que são deputados, etc. Junta essa turma já aqui. Falamos tanto nisso, junta a turma, vê quem é quem.
O deputado federal que estava aí, eu vi que tinha mais gente da área, que é vereador, que é isso. Junta essa galera e, de repente, starta o negócio para levar adiante. Francisco, né? Francisco. Obrigada, Francisco. Na verdade, nós temos uma frente parlamentar em defesa das questões da educação física, fruto do movimento dos conselheiros federais, que fomos lá para Brasília, conseguimos reunir um número grande de deputados que estão batalhando a nossa causa, né? Então, assim, a questão política, como disse o Marcelo, é fundamental, né? Não tem jeito de a gente conseguir mais conquistas. Agora, nós dependemos de movimento político, né? Nós estamos preocupados com isso, sim. Nós estamos indo atrás disso. Inclusive, volto a fazer essa observação sobre os nossos profissionais. Eu vejo muita gente colocando o seguinte, que tem preocupações técnicas, de formação, que não gosta de envolvimento político. Não adianta só essa preparação técnica, ela é fundamental, mas tem que ter um envolvimento político. Nesse sentido, o Lúcio tem feito um trabalho fantástico em Brasília, né? De contato com os profissionais, e muitas vezes os profissionais veem isso como se fosse uma politicagem. E não é, isso é fortalecimento político da nossa classe. Sem essa força, nós não conseguimos. Até queria parabenizar o professor Domingos, que é o presidente do CREF 11, que eu acho assim, que consegue transitar em todos os partidos, todos os deputados federais, senadores de todos os partidos recebem, têm maior respeito pelo Conselho, né? As demandas do Conselho são atendidas por diversos partidos. Eu acho que a gente precisa ter essa participação mais efetiva. Bom, pessoal, eu tenho uma questãozinha que é para o Davis, lá de trás, que caiu aqui na minha tela, então eu vou fazer. Davis, o microfone está com você? E aí é a derradeira, porque nós precisamos fazer o encerramento, né? Nós temos horário, né? Hã? Tem mais uma pergunta? Tá. Davis, olha, a questão é a seguinte. É o Pedro de Taubaté que gostaria de saber como é que você fez para chegar até a prefeitura com essa iniciativa. Se já era um projeto da região ou se os profissionais realmente tiveram que correr atrás da prefeitura. Não, a questão foi que eu passei em concurso público, né, abriu o concurso público para os profissionais do NASF, um concurso específico, né, para os profissionais da saúde, e eu passei no concurso e fui chamado para assumir o cargo. E a gente chegou, né, não tinha nada organizado, a única coisa que a gente tinha era um Centro Municipal de Promoção à Saúde, que foi o que eu mostrei na minha apresentação. Ele estava muito bem organizado, bem equipado, mas toda a lógica de elaboração e programação foi os profissionais que tiveram que fazê-lo. Claro, em consonância com já a estratégia de saúde da família, mas especificamente para a atividade física eles não faziam muita ideia de como seria, né, o que a gente iria fazer. Aí eu, claro, além da minha experiência já como consultor em vários projetos do Ministério da Saúde, principalmente para a atividade física, eu trabalho com capacitação de profissionais da saúde também no Nordeste, principalmente na Bahia. Aí eu, dentro daquela realidade do que nós tínhamos, eu elaborei esse programa específico que eu apresentei para vocês. Vamos para a questão, olha, chegou uma lá e chegou uma aqui. Que essa que está aqui é muito importante, tem que responder, tá? Então eu vou fazer assim, eu vou ler essa questão do Joberto Martins, de São Luís do Maranhão. Sobre o trabalho no NASF, em relação à habilitação. Quem são os profissionais de educação física habilitados a isso? Os profissionais habilitados de titulação em licenciatura ou em bacharelado? Tem 3 ou 4 perguntas sobre isso. Bom, não tem nenhuma dúvida. O profissional habilitado para trabalhar no NASF é o bacharel em educação física. É a nossa posição. Não tem dúvida sobre isso, tá? Vamos para a tua questão? Boa tarde, professora Margarete, Espera um professor pouquinho. Marcelo. Só um minutinho. Obviamente, é o bacharel em educação física formado pela diretriz nova ou os licenciados plenos formados pela resolução 0387, o curso antigo.
Obviamente. Tá? Porque aqui ele podia tudo, né? Tá? Senão tá todo mundo fora, não é bem isso. Vamos para a tua questão, por favor, para terminar. Boa tarde, professora Margarete, professor Marcelo, sou o professor José Carlos, de Maceió, CREF 12, Pernambuco, Alagoas, seccional Alagoas, sou vice-presidente. Somente uma contribuição, uma sugestão. De tudo que foi colocado aqui nesta manhã, uma coisa muito me preocupa. Às vezes as coisas ficam muito aqui dentro, no debate, na publicação do conhecimento de todos. O que está faltando, isso na minha visão pessoal, é o sistema, CONFEF, CREF, fazer uma mídia mais forte. Rádio, jornal e televisão. Colocar na mídia tudo que é discutido aqui, todos os avanços. Porque lá fora ainda existem profissionais que não estão dentro dos sistemas. E existem outros profissionais que trabalham contra o sistema, atrapalhando todo o desenvolvimento, toda a produção que o sistema tem feito em benefício dessa sociedade. Então é um pedido e uma sugestão que o sistema pudesse colocar na mídia, não somente em setembro, no dia do profissional da educação física, mas durante, pelo menos em 3 momentos, que houvesse de uma compra mais forte, que é agora o verão, e nas possibilidades do verão, entre a primavera e a chegada do verão, porque está bombando as academias, principalmente na minha terra, Maceió, no Brasil todo, na espera desse verão. E, no entanto, as intervenções dos profissionais, às vezes, fica um pouco duvidosa, porque existem grupos, professores, que é contra o sistema, bate no sistema e faz com que essa garotada jovem que está saindo das IES não acredite no sistema e não venha se aliar a esse grupo que pensa e luta para uma educação física de qualidade. Era essa a colocação. Muito obrigado. Professor, parabéns pelas suas palavras. Vamos levar essa sugestão para o Conselho Federal. E eu queria destacar aqui, e é importante que a gente observe as conquistas que nós tivemos nesses 13 anos de regulamentação. É impressionante, os outros conselhos profissionais se impressionam quando vê a capacidade da organização da educação física, em tão pouco tempo, ter conseguido tantos profissionais registrados e ter conseguido o respeito que conseguiu na sociedade. É claro, tem toda uma educação física que vem sendo construída muito antes da regulamentação, mas é importante que se faça essa análise do que aconteceu pós-regulamentação. O reconhecimento que o profissional tem pela sociedade, pelos políticos, pelos administradores, houve conquistas significativas. Eu volto a insistir, eu acho que falta, até aproveitando as suas palavras, a gente parar com essa autofagia na educação física. Nós temos que vir somar, ver o conselho como o conselho profissional, o CONFEF, não é de grupo. O CONFEF é de cada profissional. E os profissionais têm que ver isso e vir somar, fazendo crítica, fazendo sugestões, somar para que a gente realmente consiga atender essa expectativa toda da nossa classe. Marcelo, só uma parte. Marcelo, só complementando, professor, eu concordo com o senhor de investir um pouco mais na mídia, mas lá no CREF 5, eu pedi os profissionais, quando vinha fazer crítica ao CREF 5, eu perguntava assim, você já entrou no site do conselho? Não. Então você entra, depois você me procura. Eu não quero que me procure mesmo, deixe o seu telefone. Eu entrava em contato, depois que ele entrava no site do conselho, ele dizia, professor, parabéns, muito obrigado pela colaboração. Às vezes o profissional não entra no site nem do CONFEF e nem do CREF. Vamos pedir aos profissionais que entrem mais no sistema, olhem o que tem sido feito, como você falou, Marcelo, e deem crítica construtiva, que nós estamos caminhando sim. Eu acho que nós caminhamos, fizemos muita coisa, era um sonho que eu tinha enquanto universitário, essa regulamentação, hoje ela é uma realidade, e eu acho que a gente lendo mais, acessando mais as coisas do CONFEF e dos CREF, a resposta é dada de imediato. Tem muita coisa para caminhar ainda, mas a coisa está caminhando muito bem
O sistema está de parabéns e cada vez vamos fortalecer, como você falou. O sistema é nosso, não é do Pado, que é presidente do CREF 5, não é do Jorge Tenriba, é do presidente do CREF nenhum. O sistema é do profissional. Obrigado. Pessoal, e nós aqui somos formadores de opinião. Nós temos que levar, porque muita coisa tem sido feita na educação física que não chegam aos profissionais. Às vezes... Então é importante que a gente leve essa nova educação física, a gente multiplique esses conceitos, essas experiências que vocês têm vivenciado aqui. Pessoal, na verdade cada um de vocês deve ser o multiplicador das coisas que aconteceram aqui, não é isso? Bom, eu queria agradecer a presença de todos, queria dar 2 recados. O primeiro é que vocês não esqueçam de pegar o livro na saída. O segundo é o horário de início amanhã, cedo, 8h30, para a gente conseguir cumprir aí a nossa tarefa. Queria agradecer ao professor Marcelo e entregar o certificado, tá? Uma salva de palmas para ele. Obrigada a todos.